Você concorda comigo que o cara extremamente sistemático do Evangelho de Lucas parece que agora decidiu escrever uma narrativa bagunçada? Entra apóstolo, entra um discípulo. Sai um discípulo, entra um cara que depois a gente vai descobrir que ele é apóstolo. E ele ousa dizer que é apóstolo se convertendo depois que Jesus veio. Aí volta para o apóstolo, aí morre um dos principais dos três, Tiago. Aí volta para esse camarada que aparece lá no capítulo 9 e praticamente não cita mais os apóstolos. É um negócio meio confuso, né? Parece que não faz sentido com o Evangelho de Lucas. Pois bem, eu quis fazer essa sequência dos capítulos de Atos para você perceber que a narrativa na perspectiva dos apóstolos não faz sentido. Porque o personagem principal, os personagens principais não são os apóstolos. É o Espírito Santo. Se você quiser anotar um livro aí, eu sugiro que você compre esse livro, leia esse livro, procure ele na internet, você vai encontrar ele, que é um comentário do livro de Atos por Justo Gonzalez. O nome do livro é Atos, o Evangelho do Espírito Santo. Ele diz que se a gente quisesse ser fiel à narrativa, se quisermos ser fiéis à narrativa de Lucas no livro de Atos, não poderíamos chamar Atos dos Apóstolos, porque o personagem principal do livro de Atos é o Espírito Santo. Nós temos 4 grandes movimentos do Espírito no livro de Atos, empurrando a igreja para fora de Jerusalém. Primeiro movimento do Espírito, as línguas de Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes. As várias nacionalidades que tinham naquela região ouvem um testemunho do Espírito por meio das línguas. O que essas pessoas fazem depois que acaba a festa do Pentecostes? Talvez a maioria delas, alguns talvez se tornaram cristãos, discípulos e ficaram ali. Mas a maioria, em algum momento, teve que voltar para a sua cidade. Eles voltam para as suas cidades com aquele testemunho. Primeira onda do Espírito Santo no livro de Atos, o testemunho das línguas. Segunda onda do Espírito Santo no livro de Atos, os helenistas, os convertidos helenistas, a começar pelos 7 diáconos e toda a comunidade grega. Porque quando Estevão ousa pregar contra o templo, Deus não habita em templo feito por mãos humanas, os judeus perseguem os gregos. Os helenistas saem de Jerusalém pela perseguição e começam a subir o mapa. Eles sobem o mapa. Por exemplo, Filipe, que aparece no capítulo 8 em Samaria, lá no capítulo 26, se eu não me engano, ele aparece morando em Cesareia de Filipe e tendo 3 filhas profetisas. Eles sobem o mapa consolidando o testemunho das línguas. A terceira onda vem com os discípulos judeus. Os gregos já tinham sido perseguidos, os judeus ainda estavam em Jerusalém, frequentando o templo, tentando converter os irmãos judeus. No capítulo 12, um dos 3 perde a cabeça, Tiago, o Tiagão, para quem assiste The Chosen. Só sobra Pedro e João dos 3. E aí os outros, né? Matias, inclusive, fica 11 vivo. Agora, os judeus também são perseguidos, os convertidos judeus. No capítulo 12, Pedro já está fora de Jerusalém, porque ele tem que ir lá para Jope, ele tem que pregar lá para Cornélio e a família dele. Depois, lá em Gálatas, vai citar ele lá em Antioquia. A terceira onda do Espírito são os apóstolos judeus que agora passam por essas cidades, consolidando ainda mais as igrejas nessa cidade. O quarto movimento do Espírito acontece com Paulo e seus discípulos por meio das viagens missionárias. Agora, um dos homens mais capacitados para pregar aos gentios se converte. Um cara que conhece a cultura judaica e a lei como ninguém, tanto que ele era um gentil que se tornou membro do Sinédrio, que era discípulo de Gamaliel. Ele era cidadão romano, conhecia profundamente as leis romanas e ele apela várias vezes para essa lei. E ele conhecia muito bem a língua grega e também a filosofia grega. Agora Paulo passa
por cima da estrada que já tinha sido pavimentada. Primeira camada da estrada do evangelho para o mundo, para os confins da terra. Testemunho das línguas. Segunda camada da estrada, discípulos gregos, helenistas. Terceira camada, discípulos judeus. A quarta camada, que é a cereja do bolo, é Paulo com os seus discípulos, agora plantando e consolidando igrejas. O livro de Atos dos Apóstolos, meus amigos, não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, porque a perspectiva do texto não está na figura dos apóstolos, está na figura do Espírito Santo. Lembra da cristologia de Lucas? Jesus, o homem perfeito. O Jesus, homem perfeito, precisava ser cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. Uma das principais heresias que você pode citar a respeito de Cristo é dizer que ele fazia milagres por sua natureza divina. Se ele usasse a natureza divina, ele anularia a obra da cruz. Ele não podia usar, ele deixou a sua glória. Como um pássaro que tinha a possibilidade de usar as suas asas, ele decidiu por 33 anos aproximadamente andar sobre as duas patas, sem usar as suas asas para voar na imensidão do céu. Como 100% homem, ele foi cheio do Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me capacitou para pregar o Evangelho, para trazer libertação aos cativos, trazer vista, cura de vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas fala do Espírito Santo em todo o Evangelho de Lucas, porque ele é protagonista do texto com Jesus. O homem, Jesus, era cheio do Espírito Santo, usado pelos dons, uma ideia de dons. Lógico que Jesus tinha todos os dons, ele tinha os 5 ministérios, ele tinha todos os dons, mas ele fazia milagres pela unção do Espírito Santo. Ele orava para buscar direção do Espírito Santo. Lucas e Atos têm a mesma abordagem, na perspectiva do Espírito Santo. E aí eu quero fazer um gancho para a live de semana que vem. Lucas apresenta desde antes do nascimento de Jesus até os últimos momentos da igreja. Você pega lá nos últimos capítulos de Atos, Paulo está chegando em Roma para ser preso. Nessa estrada criada por Lucas, em Lucas e Atos, todo o Novo Testamento está sobre ela. Quando eu dou aula de cartas paulinas, eu estudo Lucas com os alunos, em que momento a igreja foi plantada, em que momento a carta foi escrita, qual era o contexto histórico-cultural. Tudo no Novo Testamento está encaixado de alguma forma direta ou indireta em Lucas e Atos. Se Lucas e Atos pavimentam historicamente o Novo Testamento, a teologia de Lucas também precisa ser considerada para a gente ler o Novo Testamento. Uma outra informação que eu vou começar com essa informação na próxima live. Lucas e Paulo escreveram 70% do Novo Testamento. Lucas e Paulo falavam sobre 2 temas principais. Em 70% do Novo Testamento existem 2 temas principais. Se arrisca dizer qual é? Escreve aí se você já me ouviu falar sobre isso, talvez você tenha me ouvido. Lucas e Paulo falam sobre graça e Espírito Santo. Graça e Espírito Santo. Ler o Novo Testamento sem estar numa perspectiva de graça e de Espírito Santo vai fazer com que você não tenha uma boa leitura e uma boa interpretação do Novo Testamento. Se 70% do Novo Testamento fala muito sobre o Espírito Santo, a gente deveria falar muito mais do que a gente fala. A gente deveria ressaltar muito mais na nossa teologia.